Radioatividade, parte 2. Tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que determinada amostra de isótopo radioativo se reduza à metade, ou seja, é o tempo necessário para que ocorra o decaimento da metade da amostra, ok? Então, olha só, nós temos aqui este gráfico que está mostrando para nós o tempo de meia-vida de dois radioisótopos, o iodo 131 e o urânio 238. Olha só, falei para vocês que tempo de meia-vida é o tempo necessário para que ocorra o decaimento da metade da amostra. Então, olha só, no início, no tempo zero, nós tínhamos 100% de amostra. Qual é a metade de 100? Metade de 100 é 50, certo? Então, metade da amostra, o que você faz? Bate na curva, ok? E cai para o eixo do tempo. Ou seja, qual é o tempo de meia-vida do iodo 131? É de 8 dias, ok? Ou seja, a cada 8 dias, a amostra decai pela metade, ok? Então, olha só, metade de 50, 25, mesma coisa, olha só. Você bate na curva aí e desce, ok? Então, olha só, o que nós temos aqui? Nós temos 16 dias, certo? Para que 25% da amostra sofra decaimento, certo? Porque você tem dois tempos de meia-vida, 8 mais 8, 16, e assim sucessivamente. A mesma coisa com o urânio, olha só. Metade da amostra do urânio, 50%. Bato na curva e desço para o eixo do tempo. Qual é o tempo de meia-vida? 4,5 bilhões de anos, ok? Então, a cada tempo de meia-vida decai pela metade. Olha só, quando você tem 25% apenas, 9 bilhões, porque 4,5 mais 4,5 dá 9, ok? Nessa tabela aqui, nós temos alguns radioisótopos, ok? E os seus tempos de meia-vida, olha só. O radônio, super rápido, né? O tempo de meia-vida dele. Cobalto 60, 5,27 anos. O tecnécio, algumas horas. O iodo 131, 8 dias. Olha só, você tem uma escala bem diversificada, né? E aqui, ó, o urânio 235, 700 milhões de anos, ok? Então, cada isótopo vai apresentar um tempo de meia-vida característico. Vamos aos exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: o acidente do reator nuclear de Chernobyl, em 1986, lançou para a atmosfera grande quantidade de estrôncio 90, radioativo, cuja meia-vida é de 28 anos. Supondo ser este isótopo a única contaminação radioativa e sabendo que o local poderá ser considerado seguro quando a quantidade de estrôncio 90 se reduzir por desintegração a 1 sobre 16 da quantidade inicial presente, o local poderá ser habitado novamente a partir de que ano? Olha só. Então, no início, independente da quantidade que você tem de estrôncio, você tem um inteiro, ou 100%, como você quiser, ok? Então, no caso aqui, você tem um inteiro. Ele disse que o período de meia-vida do estrôncio 90 é de 28 anos. Então, ó, no início tínhamos um inteiro. Passou-se 28 anos, caiu pela metade, metade de 1, meio, ok? Passaram-se mais 28 anos, metade de meio, 1/4, ok? Passaram-se mais 28 anos, 1/8. Passaram-se mais 28 anos, 1 sobre 16 avos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 tempos, 4 períodos de meia-vida. Se cada período de meia-vida vale 28 anos, 4 vezes 28, 112 anos para que o estrôncio 90 estivesse numa quantidade segura, certo? Para que o local fosse habitado novamente.
Então, se o acidente ocorreu em 1986, nós temos que somar 1986 com 112, certo? Ou seja, o local estará habitável novamente em 2098. Exercício número 2. Um isótopo de iodo radioativo é muito usado para diagnóstico de doenças da glândula tireoide. Partindo de 1 grama desse isótopo, após 24 dias sobra 1/8 de gramas do mesmo. Qual é a meia-vida desse isótopo? Olha só, então inicialmente tínhamos 1 grama, nós temos que fazer a desintegração até 1/8. Então tínhamos 1, passou-se um período de meia-vida que a gente ainda não sabe qual é, caiu pela metade, então metade de 1, meio. Passou-se mais um período de meia-vida, metade de meio, 1/4. Passou-se mais um período de meia-vida, metade de 1/4, 1/8, certo? Então, quantos períodos de meia-vida nós tivemos aqui? Tivemos 3 períodos, certo? Se o tempo total são 24 dias, o que a gente faz? Divide o tempo total de dias pela quantidade de tempos de meia-vida. Então, 24 dividido por 3, 8 dias seria o tempo de meia-vida desse isótopo. Exercício 3. Tem-se 16 gramas de um isótopo radioativo, cuja meia-vida é de 15 dias. Qual será a quantidade residual desse isótopo após 60 dias? Então, ele quer saber, após 60 dias, quanto vai sobrar ainda desse isótopo radioativo. Então, olha só, nós temos que desintegrar a amostra até chegarmos em 60 dias, certo? Então, no início tínhamos 16 gramas. Passaram-se 15 dias, metade de 16, 8 gramas, certo? Passaram-se mais 15 dias. Então estamos em 30. Metade de 8, 4, ok? Passaram-se mais 15 dias. Metade de 4, 2 gramas. Passaram-se mais 15 dias. Metade de 2, 1. Então, ao final dos 60 dias, teremos 1 grama desse isótopo.